paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Como é bom estar aqui com os irmãos, crescendo na graça e também no conhecimento da palavra de Deus. Quero meditar com os irmãos Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Há muitas pessoas que, por não compreenderem o ensino das Escrituras, colocam a prática das boas obras como a causa da salvação. E isso é um grande engano. As boas obras são evidência da salvação, mas não a causa. Praticamos as boas obras porque somos salvos pela graça, não para sermos salvos pelos nossos próprios méritos. Mas então, qual é o lugar das boas obras na vida do cristão? Qual é o lugar das boas obras na vida do crente? Quero compartilhar com os irmãos alguns pontos de vista. Em primeiro lugar, irmãos, devemos fazer as boas obras porque Deus é glorificado através delas. Mateus capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz que quando os homens veem as nossas boas obras, eles glorificam ao nosso Pai que estais no céu. As boas obras não são praticadas para enaltecer a nós mesmos. Não devemos tocar a trombeta para chamar a atenção para nós mesmos, enquanto estendemos as mãos aos necessitados. Ao contrário, devemos ser discretos, ajudar ao nosso próximo, sabendo que fazendo isso, quando fazemos isso, nós fazemos isso em obediência à ordem divina e para a glória de Deus. Em segundo lugar, nós devemos fazer as boas obras, porque este é o propósito eterno de Deus. Devemos fazer as boas obras porque este é o propósito eterno de Deus. Somos salvos pela graça, mediante a fé e não pelas obras. Se a salvação fosse pelas obras, teríamos de nos gloriarmos e seria uma espécie de medalha de honra ao mérito. E é claro que no ensino das Escrituras nós aprendemos que nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Deus preparou as boas obras de antemão para andarmos nela, para praticarmos as obras, e ao praticarmos as boas obras nós estamos cumprindo um prévio plano de Deus estabelecido para nós. Em terceiro lugar, nós devemos fazer as boas obras porque fomos remidos para esse sublime propósito. Timóteo capítulo 2, versículo 14. O Filho de Deus se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, um povo de zelo de boas obras. Fomos remidos e purificados para pertencermos exclusivamente a Cristo. Fomos remidos e purificados para sermos zelosos na prática das boas obras. Ao praticarmos as boas obras, estamos cumprindo também um propósito da nossa própria redenção. Em quarto lugar, nós devemos fazer as boas obras não para nos tornarmos infrutíferos. Timóteo capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo orienta a Tito a ensinar os crentes da ilha de Creta a se distinguirem nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Nós crentes, nós devemos nos distinguir nas boas obras, devemos ser notáveis nessa prática. Não podemos encolher a nossa mão quando se trata de socorrer os necessitados. Deixar de ajudar os que carecem de socorro é lacrar uma sentença de esterilidade sobre nós mesmos. Nós fomos chamados para dar frutos, muitos frutos, e a própria Bíblia diz que frutos bons. Em quinto lugar, nós devemos fazer as boas obras porque este é o sacrifício que agrada a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 16, a Bíblia diz que não podemos ser negligentes na prática do bem, nem mesmo na mútua cooperação, pois tais sacrifícios agradam a Deus. O bem que fazemos para os irmãos são como as ofertas de libação ao Senhor. O bem que praticamos na terra chega até os céus.
O bem que fazemos aos homens agrada a Deus. Nós devemos praticar o bem. E em sexto lugar, nós devemos fazer as boas obras, porque a fé sem as obras, ela é morta. Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 17. As obras são a avalista da fé. Quem crê, demonstra a fé. Como é que nós demonstramos a fé, meus irmãos? Pela prática das boas obras. Quem crê não despede vazio os irmãos que carecem de roupa, de um alimento cotidiano, sem dar a eles o que lhe é necessário. Se a fé não tiver obras, por si mesma, a Bíblia diz que ela é morta. Em sétimo lugar, nós devemos fazer as boas obras porque é assim que demonstramos o amor de Deus que permanece em nós. 1 João capítulo 3, versículo 17. Não podemos amar a Deus, a quem não vemos, se não amarmos aos nossos irmãos, a quem vemos. Não podemos sonegar ajuda aos irmãos necessitados, fechando-lhes o nosso coração, se ao mesmo tempo temos o amor de Deus permanecendo em nós. A prática das boas obras é uma evidência de que amamos a Deus e de que o amor de Deus habita em nós. Nós devemos praticar as boas obras, até mesmo porque nós aprendemos que a fé sem ela é morta. Amém, meus irmãos? Essa palavra é para nós praticarmos nos dias em que nós estamos vivendo. Nunca se viveu um tempo em que tantas pessoas estivessem tão necessitadas de que nós estendêssemos a mão. Amém? Eu quero orar por você. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, pelos meus irmãos que ouviram, entenderam e aprenderam. Eu oro, Senhor, para que essa prática das boas obras esteja sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos meus irmãos agora. Eu oro para que o Senhor não permita que nós encolhemos as mãos diante de tantos irmãos necessitados que têm vindo até nós pedindo ajuda e pedindo socorro. Dai-nos graça de alcançarmos esses irmãos, Senhor. Dai-nos condições de ajudá-los segundo as suas necessidades. Assim nós oramos, Senhor, para que nós sejamos não somente ouvintes dessa palavra, mas também praticantes dela. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus.